Dia, com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a prévia do PIB do Banco Central e BCBR divulgado hoje, com avanço de 0,33% em dezembro e de 4,5% em 2021. Vamos falar também do andamento da economia e os desafios para 2022. Eu converso com o economista Márcio Holland, ex-secretário de Política Econômica e professor da FGV. Márcio, boa noite. Boa noite, Denise. Bem, Márcio, vamos falar do IBCBR repassado, não é? Mas pode vir aí algum carregamento para 2022, pelo menos neste começo de ano. Só que sabemos que temos grandes desafios, mas, por exemplo, o setor de serviços surpreendeu positivamente no mês de dezembro, com uma reação mais forte que esperada. E aí, o que podemos esperar neste começo de ano? Bem, Denise, o IBCBR é uma projeção do que pode ser o PIB do ano, né? O IBGE divulga com um pouco de atraso, início de março, as contas nacionais, né, que é o PIB do ano de 2021, e o IBCBR já antecipa um pouco isso. Ele está bem cravado, né, com as expectativas de mercado em geral, de crescimento em 2021 em torno de 4,5%, não teria grandes surpresas. Nós não estamos falando de grande surpresa aqui, mesmo o IBCBR vindo 0,33 abaixo da projeção da mediana de mercado, que foi 0,5, né? Nós não estamos trabalhando aí, portanto, com nenhuma surpresa sobre o passado, né? Sobre o ano passado em específico. Tá? A economia brasileira reagiu forte no ano passado por conta de dois fatores, né? Um deles foi a própria retomada natural da economia, a reabertura da economia gradual ao longo do ano e os pacotes de incentivos, em geral, que persistiram no ano, né? Através de auxílio emergencial, entre outros tantos, né? Mas alguns setores, Denise, melhoraram muito como serviços, e não deveria ser diferente, né? Quando você compara com 2020, que foi o fundo do poço, né? Certamente que os indicadores da comparação interanual são sempre muito bons em 2021, mas quando você olha a produção de veículos, quando você olha a produção eletrodoméstica, eletroeletrônico em geral, você vê uma outra realidade, né? Até por conta das dificuldades que a gente tem aí nas cadeias de fornecedores desses setores, né? Setores ainda pagam um preço alto dessa desarticulação na cadeia de fornecedores por conta da pandemia, né? Esse é o problema que vem, inclusive, no exterior também sendo registrado, né? Esse desequilíbrio, falta de componentes, prejudica muito a indústria. Agora, quando a gente fala em crescimento da economia, geralmente se deveria ter uma percepção de melhora da condição de vida da população. E nós tivemos recuperação de mercado de trabalho, mas o desemprego continua muito alto. Nós temos uma inflação muito elevada, com juros em alta, corroendo o poder de compra. Então, a gente vê boa parte da população passando sérias dificuldades, aumento da pobreza, da situação de fome mesmo, né? Denise, é um fato muito curioso. Se você olhar a foto do ano 2021, você não vê um ano com indicadores econômicos. Se você caísse de Marte, né, e olhasse só os dados do ano 2021 friamente, você vê um crescimento de 4,5%, você vê uma recuperação dos resultados fiscais primários, né? O Brasil saiu de um déficit primário de mais de 700 bilhões de reais em 2020 para um déficit do governo central muito baixo, em torno de 35 bilhões, e até mesmo superávit do setor, do consolidado do setor público, né? Então, você sai de uma situação de déficit muito alto para um equilíbrio, você sai de uma situação de desaquecimento muito forte da economia para um crescimento, mas você não vê isso acontecendo no mercado de trabalho, você não vê isso acontecendo na recuperação da renda das famílias, portanto, é algo preocupante, né? Não é uma retomada sustentada da economia, era meramente um susto, né? Uma recuperação cíclica pontual, muito específica para o ano. Tanto é, Denise, que as projeções para esse ano é novamente de derrubada no PIB, né? A gente está falando aí de projeção em torno de zero para crescimento da economia esse ano, com a taxa de desemprego ainda tensionada em torno de 11%, ao longo do ano, de 11% da população economicamente ativa, né? A gente está falando de 12 milhões de brasileiros procurando emprego e não encontrando, né? E de sobra, o ano passado teve de ruim foi a inflação, né? O IPCA
passou da casa dos 10%, e isso é perda de poder de compra. Essa inflação é maior ainda para classes mais pobres, que perdem ainda mais poder de compra, né? Com desemprego alto, certamente se tem uma dificuldade de demanda dessas famílias, e daí a família sente as dificuldades econômicas, mesmo quando o economista fala que o Brasil cresceu 4,5%. E tem essa questão da inflação ainda muito presente, né? Há muitas dúvidas quanto ao ritmo de queda do IPCA ao longo deste ano. O Banco Central sinalizou que deve elevar os juros num ritmo menor, né, a cada reunião do Copom, mas o ciclo pode ser mais alto, exatamente porque o próprio Banco Central já conta com a possibilidade de um novo estouro do teto da meta. Então, passaria de 5%. É claro que isso seria até motivo de comemoração, porque vai ser menos da metade da inflação do ano passado, mas ainda vai ser uma inflação muito alta, né? É interessante isso, Denise, que você coloca, porque o ano passado o Brasil cresceu 4,5%, mas o desemprego estava brigando em torno de 12,5% ao longo do ano, né? E a inflação em 10%, isso eu estou falando a inflação média da economia, não estou falando o preço do gás de cozinha, do combustível, coisas que subiram bem mais, energia elétrica, né, que subiram bem mais no período. Este ano, a economia brasileira está desacelerando esse crescimento econômico, a inflação será relativamente menor, mas nós vamos conviver com uma taxa de juros muito alta, né? Então, só para lembrar a quem está nos assistindo, nós saímos no início do ano passado com a taxa Selic de 2% ao ano, tá? Ou, se você preferir, 2% em termos reais negativas, tá? Para a inflação que fechou mais de 9% no ano, desculpa, a taxa Selic, mais de 9%, já passa de 10% esse ano, 10,75%, e o Banco Central, como você colocou muito bem, está dizendo que não só vai subir a taxa Selic nas próximas 2 reuniões, mas a projeção do mercado para a Selic para o ano que vem geraria inflação fora da meta. Traduzindo, ele vai ter que persistir com uma taxa Selic, uma taxa de juros básica do Banco Central, alta também no ano que vem, se ele desejar convergir a inflação para dentro das metas inflacionárias. Ou seja, é uma notícia muito ruim. A inflação persiste relativamente alta e a gente vai conviver por um longo ciclo de aperto monetário numa economia com crescimento zero. Muita gente fala que é pessimismo ou má vontade na análise dos indicadores que a gente tem hoje, mas você falou, por exemplo, da questão fiscal, da melhora dos números que ocorreu de fato no ano passado, mas nós começamos o ano com grandes preocupações exatamente em relação à condição fiscal também, não é? Porque o governo fez algumas manobras lá, mudou regra do teto de gastos para poder lançar o Auxílio Brasil, teve a questão dos precatórios, neste começo de ano, essa discussão toda quanto à possibilidade de corte de tributos para garantir combustíveis mais baratos, e isso deixa as contas numa situação de mais fragilidade, né? É lamentável, Denise, porque éramos para estar vivendo uma situação fiscal bem mais interessante, que ajudaria o Banco Central a ancorar suas expectativas, e a dosagem da taxa de juros seria menor, tá? E talvez por um curto intervalo de tempo menor, né? Mas o que acontece de novo, os nossos puzzles, os nossos mistérios, né? O resultado primário melhora, mas o risco fiscal piora. E o resultado melhora, em grande parte, porque nós tivemos inflação, nós tivemos aumento de arrecadação fiscal, ICMS, IPI, vários impostos, PIS, COFINS, subiram muito a arrecadação por conta do aumento de inflação na economia, do aumento de preços em geral, se arrecada mais com isso. Então, é uma arrecadação ilusória, né? Não é uma arrecadação efetiva, genuína, geramos resultado primário, mas o governo federal insiste em gerar risco fiscal recorrentemente, seja com os precatórios, seja com a PEC do teto de gastos, né? Praticamente rompeu com uma regra fiscal muito importante. Agora, com essa discussão da PEC kamikaze, né? Que a gente tem chamado de PEC de irresponsabilidade fiscal, em que está se propondo aí subsídios, bolsas para caminhoneiros, subsídios maiores para energia, gás de cozinha, num populismo fiscal muito perigoso. E é sempre bom lembrar a população, o governo dá com uma mão e tira com a outra.
Tá? Esse populismo fiscal, ele está gerando risco fiscal muito alto, forçando o Banco Central a ter que subir a taxa de juros de forma mais forte. Isso reduz as perspectivas de investimento, de produção e de emprego. Traduzindo, não é um cenário muito bom e o próprio governo está construindo essa situação muito ruim. Tá? Isso é lamentável. É isso, nós ouvimos o Márcio Holland, que é ex-secretário de Política Econômica e professor da FGV. Márcio, muito obrigada, uma boa noite, bom final de semana. Foi um prazer, boa noite.